Vamos lá, então. Essa aula não é apenas sobre a medicina centrada na pessoa, mas também sobre as bases desse método clínico que estão firmemente sedimentadas na medicina psicossomática e esta, por sua vez, tem uma íntima relação com a psicanálise. Para aqueles que ainda não me conhecem, além de médico de família, eu também sou psicanalista e desde que eu me interessei pela psicanálise, eu acredito que o diálogo entre a psicanálise e a medicina é algo não apenas possível, até porque a psicanálise ela surgiu a partir da medicina, mas algo desejável, especialmente hoje, né, no mundo contemporâneo, no qual nós precisamos fazer uma medicina diferente, uma medicina que muito mais de questões técnicas, de saber dar um diagnóstico, saber prescrever um tratamento, solicitar um exame adequado, o médico do mundo contemporâneo precisa compreender o contexto do paciente, compreender quem é aquela pessoa que ele está atendendo e, principalmente, saber se comunicar com esse paciente. Então, habilidades de comunicação são coisas que, dependendo da personalidade de cada um, as pessoas têm mais ou menos dificuldade em executar. Porém, é possível treinar habilidades de comunicação para conseguir melhorar a sua própria comunicação, não só com os pacientes, mas né, com os colegas de trabalho, na vida familiar, enfim. E o método clínico centrado na pessoa, do qual nós vamos falar nessa aula também, é uma ferramenta extremamente importante de comunicação. Eu diria que não apenas na consulta médica, mas também para profissionais de saúde de outras áreas, e eu imagino que outras pessoas estejam assistindo essa aula aí, que não sejam exatamente médicos, e esses profissionais podem muito bem se valer de algumas coisas do método clínico, de boa parte dele, eu diria, para poder aplicar na sua própria clínica. A clínica fisioterapêutica, a clínica psicológica, a clínica do nutricionista, do enfermeiro. Então, eu acho que o conteúdo é bastante proveitoso para a área da saúde em geral. Então, nós vamos falar da medicina centrada na pessoa, mas antes, como eu já anunciei, vamos trazer um pouco das bases da psicossomática. E eu vou começar a aula apresentando para vocês essa charge, uma charge que eu já conheço há um bom tempo, mas eu tenho sempre utilizado ela para poder fazer uma introdução a que ponto chegamos hoje na medicina, decorrência de uma intensa fragmentação do cuidado, de uma fragmentação de corpo e mente, como se fossem duas instâncias separadas, que na verdade não são, né? Então, quando nós recebemos um paciente, vamos dizer que ele tenha depressão, esteja deprimido, e aí o paciente quer uma solução para o problema dele, e o médico simplesmente prescreve o antidepressivo, né, como esse bonequinho aí que recebeu uma capa, né, a capa simbolizando o antidepressivo, poderia ser uma outra coisa, um antidiabético no caso de um diabético, um antihipertensivo no paciente com hipertensão, um antibiótico no paciente com infecção. Não que os medicamentos não sejam úteis, mas quando a gente lança a mão de uma prescrição, né, sem entender muito do contexto do paciente, e aí manda o paciente tomar, né, essa medicação, no caso aqui, vestir a capa, e espera que o paciente resolva o seu problema ou que ele saia voando, isso é uma maneira muito reducionista da gente entender o processo saúde-doença. Então, quando a gente começa a estudar a medicina psicossomática e a psicanálise aplicada à medicina, e naturalmente vai em direção ao método clínico centrado na pessoa, nós estamos nos voltando contra esse reducionismo e saber que o processo saúde-doença é uma coisa extremamente complexa. E para a gente poder atuar e intervir adequadamente nesse processo, nós precisamos naturalmente de entender e abordar as coisas de uma maneira mais complexa um pouco, do que a gente vem fazendo muitas vezes por aí na medicina. Então, os objetivos dessa aula de hoje seria principalmente, né, o objetivo geral, apresentar a medicina centrada na pessoa como um recurso essencial ao cuidado prestado pelo médico. E eu diria que, já disse para vocês na introdução aqui, que também para outros profissionais de saúde eu acho que é um recurso essencial.
E mais especificamente, né, outros objetivos seriam identificar a psicossomática como um fundamento, uma base para a medicina centrada na pessoa, e conhecer a técnica e as vantagens do método clínico centrado na pessoa. Vou citar aqui alguns resultados de pesquisas científicas que, inclusive, mostram o quão científico é o método clínico centrado na pessoa. E a técnica dele, obviamente, nós vamos passar brevemente por ela, já que a proposta aqui é uma aula de 1 hora, não mais que isso. E, obviamente, que vocês vão ter que entender que isso aqui é uma sementinha para estimulá-los, se já não conhecem o método, a se aprofundar nele, a colocar ele em prática. E eu diria que eu conheço esse método há quase 10 anos, vai lá, e ainda estou aprendendo como colocar ele no meu dia a dia enquanto médico e até como psicanalista ele me serve em alguns momentos aí. Para tentar atingir esses objetivos, o roteiro que nós vamos seguir será esse. Primeiro eu vou falar para vocês de algumas ideias de Hipócrates, né, o pai da medicina ocidental. Depois eu vou tecer algumas críticas sobre a medicina centrada na doença, e vou falar também bem dela, né, porque a gente precisa centrar na doença em alguns momentos para poder desenvolver alguns aspectos da medicina. Vou dar uma breve pincelada sobre como a psicanálise se insere no contexto da medicina centrada na pessoa, bem como a psicossomática, e vou falar um pouquinho sobre o que seria a psicossomática nesse olhar psicanalítico. E, finalmente, vamos passar a maior parte da aula ali falando sobre o método clínico centrado na pessoa e também dando os 4 componentes principais dele, algumas pinceladas sobre isso. Então eu vou só desfazer aqui a tela cheia brevemente para saber se por acaso tem alguém mais solicitando a entrada na aula. Acredito que não, né? Então voltemos ali. Bom, voltando aqui para o nosso roteiro, então, vamos à primeira parte dele, falar de algumas ideias de Hipócrates. É interessante porque Hipócrates, embora seja o pai da medicina ocidental, e apesar de todos os médicos, quando se graduam em medicina, proferirem o juramento hipocrático, famoso e lindíssimo juramento hipocrático, a gente estuda muito pouco as ideias de Hipócrates, né? Talvez porque elas estejam longe, lá no século V a.C. Mas tem algumas ideias de Hipócrates que eu acredito estão sendo retomadas agora e são extremamente importantes nessa vertente da psicossomática. Talvez, inclusive, o Hipócrates possa ser considerado o pai das ideias da psicossomática, e não o George Grodeck, como a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre esse médico alemão muito famoso também, para quem estuda medicina psicossomática. Então, Hipócrates entendia que nós temos uma alma, não no sentido religioso, tá? A religião, cada um tem a sua crença, alguns não acreditam na religião e fiquem livres para acreditarem no que quiserem, mas essa alma que Hipócrates mencionava é a mesma alma que Freud vai resgatar depois lá, quando ele fala daquilo que anima o nosso corpo, né? Dessa instância que não é palpável, não é material, mas que exerce função reguladora nesse corpo, nesse soma, nessa matéria orgânica. E é nítido a gente compreender isso facilmente, né, quando a gente se depara com um cadáver. Um cadáver, todos os médicos passaram por isso, né, pelas aulas de anatomia, existe ali o soma, a matéria orgânica, mas existe algo que falta, que justamente é aquilo que dá vida, né, ao ser humano. E isso que falta no cadáver é a alma, né, é a psique. Também podemos falar dela assim. Então, Hipócrates entendia o ser humano como essa unidade organizada, psique e soma, psicossomática. E essa unidade é passível de desorganizar-se, ou seja, é passível de desenvolver sintomas, doenças que afetam esse soma e até podem alterar sua anatomia, sua biologia, sua bioquímica, seus neurotransmissores. Mas existe fundamentalmente uma psique atrelada a isso. E aí, quando o Hipócrates fala de uma unidade organizada, é algo inseparável. Naturalmente, quando temos algo que afeta o corpo, isso também afeta a alma. E algo que afeta a alma também afeta o corpo, porque as duas coisas estão juntas. E nós vamos conseguir compreender isso facilmente clinicando também. Porque, por exemplo, se estamos diante de um paciente que se queixa de transtorno ansioso, e ele chega extremamente agitado ao consultório, aquilo ali não é só uma queixa anímica ou uma queixa da psique, porque você percebe que também existe uma agitação motora, né? Uma agitação
na fala, na forma de verbalizar as coisas, ou seja, uma queixa anímica que afeta o corpo naturalmente. E da mesma maneira, se você imaginar um paciente que tem uma doença orgânica, como alguém que acabou de fraturar a perna, né, e está lá urrando de dor, naturalmente essa alma está afetada por essa fratura, sofrendo com dor, com angústia, e você lê isso no paciente. Então, esse retorno a Hipócrates é muito importante, porque é a partir dele que a gente vai fazer uma medicina menos reducionista e menos dicotomizada corpo e mente. Alguém pediu para entrar, deixa eu finalizar aqui a tela cheia para poder autorizar a entrada do Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Já demos início, mas espero que você consiga acompanhar aí daqui para frente. Então vamos lá, seguindo o nosso roteiro aqui, nós agora vamos passar para essa crítica que eu falei que eu teceria sobre a medicina centrada na doença. Uma crítica construtiva, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em medicina centrada na doença, nós estamos falando de coisas muito contemporâneas também, muito modernas. Nas últimas décadas, a gente viu um avanço enorme, seja na genética, na cirurgia, hoje temos até cirurgia robótica acontecendo, com uma coisa muito encantadora, assim, para quem gosta de cirurgia, né? Os exames de imagem cada vez mais modernos e sofisticados, os exames laboratoriais, que hoje temos toda sorte de análise laboratorial possível, né, para testar, exames eletrocardiográficos, seja em repouso, né, seja o eletrocardiograma na hora da esteira, exames de eletroencefalograma, enfim. Temos hoje uma medicina muito desenvolvida, especialmente nesse sentido da medicina centrada na doença, e esse desenvolvimento da medicina, ele só foi possível porque realmente, em algum momento, o ser humano centrou na doença as atenções dele, centralizou na doença a atenção dele. E isso, essa centralização na doença para poder compreender melhor, né, o que acontece, né, que altera a nossa biologia, o nosso corpo, vem muito dessa ideia do corpo como uma máquina. Uma ideia cartesiana, que naturalmente é uma abstração. Nós sabemos que existem algumas coisas que podem ser comparadas, né, no funcionamento do nosso corpo com as máquinas. Tanto que estudamos biofísica, bioquímica, e isso é muito importante para você desenvolver, né, todo esse aparato que nas últimas décadas vem sendo cada vez mais utilizado pela medicina e deve ser utilizado, porque hoje nós tratamos melhor a doença orgânica do que tratávamos há 50 anos atrás. O grande problema é a gente esquecer daquele ensinamento de Hipócrates. A gente se encantar tão grandemente por esse aspecto da medicina que simplesmente a gente foca no soma e deixa a psique de fora. E aí nós vamos estar incorrendo numa medicina reducionista, tá? Então, as ideias cartesianas foram muito importantes para poder desenvolver melhor os aspectos objetivos da medicina. Porém, muitas vezes os médicos se encantam excessivamente com esses aspectos e esquecem da parte subjetiva do ser humano. Ela fica deixada de lado. E é aí que a gente se perde. Porque quando vem um ser humano ser atendido por nós no consultório, aquele ser humano que chega ali, ele não tem só um corpo, ele também tem uma alma. Nesse sentido que eu já apresentei para vocês, não religioso da coisa. Então, hoje nós vamos falar aqui de uma coisa que tenta resgatar a subjetividade, sem deixar de levar em conta todos esses aspectos que estão aí no slide, da parte objetiva da medicina, mas podendo fazer uma medicina realmente integrativa das coisas, uma medicina que seja monista, que entende o corpo e a mente como duas instâncias sempre juntas enquanto nós estamos vivos. Essa é a ideia, então. Então, agora, naturalmente, nós vamos passar para essa parte do roteiro em que eu falo um pouquinho da psicanálise. Obviamente, eu não vou dar uma aula de psicanálise para vocês, mas eu vou trazer para vocês alguns aspectos que eu julgo essenciais para a gente entender depois a psicossomática e o método clínico centrado na pessoa que se seguirão aí no nosso roteiro. Então, acredito que boa parte de vocês tem esse conhecimento, né, que a psicanálise começou a partir das pacientes
que tinham histeria, né? A histeria talvez seja o protótipo das enfermidades que afetam o corpo, sem, no entanto, haver nenhuma causalidade orgânica que explique esse sofrimento que se manifestava no corpo. Então, essas mulheres eram principalmente mulheres que sofriam de histeria naquela época em que Freud desenvolveu a psicanálise, final do século XIX, numa sociedade que a gente tem que contextualizar, uma sociedade burguesa, patriarcal. Então, Freud morava em Viena nessa época, cidade que ele passou a maior parte da vida dele, e ele era médico neurologista. E as histéricas, elas eram pacientes que desafiavam o conhecimento médico daquela época, porque elas batiam de porta em porta em várias especialidades focais da medicina e ninguém conseguia resolver o problema delas. Até que o Freud descobriu, juntamente com outros colegas da época, que a histeria poderia ser tratada pela palavra, que na medida em que as pacientes falavam de si e o médico conseguia tirar algumas coisas do recalcado, né, do inconsciente, a sintomatologia física melhorava, né, a sintomatologia física aliviava. Então foi uma descoberta muito interessante, porque, embora hoje a gente não tenha a histeria, né, boa parte das vezes ela não se apresenta dessa maneira como se apresentava, como se fosse uma possessão demoníaca, né, acreditava-se que essas mulheres podiam estar possuídas pelo demônio, ou que elas estavam simulando, mas na verdade o sofrimento era real. Hoje nós temos várias enfermidades que desafiam a medicina, sobre como abordar essas enfermidades, que também afetam o corpo e não tem uma causalidade orgânica que as explique. E aí eu posso citar algumas aí para vocês, como a fibromialgia, as enxaquecas, as cefaleias tensionais, as síndromes do intestino irritável, os transtornos do pânico, toda sorte de dores miofaciais que por aí existem, entre outras, tá? Então, é importante que a gente lembre desses ensinamentos da psicanálise, né? Uma vez que a gente propicia a fala, isso pode ajudar o paciente a melhorar. E é aí que a gente já tem uma das coisas que embasa o método clínico centrado na pessoa, que é justamente valorizar a subjetividade nas consultas. O Freud, né, quando ele estava desenvolvendo a psicanálise lá no final do século XIX, começo do século XX, ele era um cara que era muito procurado, assim, por curiosos, né, inclusive por médicos, para saber o que é essa tal de psicanálise, né. E aí teve um momento em que ele proferiu as conferências introdutórias à psicanálise, que estão aqui nesse livrinho aqui, que a Companhia das Letras já traduziu para o português. Essas conferências foram proferidas entre 1916 e 17, época da Primeira Grande Guerra, e veja só o que o médico Freud falava sobre a medicina e vida psíquica, né? Justamente porque nessas conferências introdutórias o público dele era de médicos que queriam conhecer a psicanálise. Daí eu vou ler para vocês aqui um trechinho, vamos beber da fonte, e eu espero que vocês apreciem o que o mestre da psicanálise, né, o pai da psicanálise, falava para a gente já naquela época lá, em 1916, 17. Então ele se dirigiu a palavra para os médicos ali, que foram ouvi-lo, e ele falou: vocês estudaram medicina. Sua formação deu ao modo de pensar dos senhores certo direcionamento que o distancia bastante da psicanálise. Os senhores foram ensinados a fundamentar as funções do organismo e seus distúrbios na anatomia, a explicá-los com base na química e na física, e a apreendê-los com base na biologia. Mas seu interesse não foi dirigido para a vida psíquica, na qual culmina o funcionamento desse organismo de maravilhosa complexidade. Por essa razão, permaneceram alheios ao pensamento psicológico e se acostumaram a contemplá-lo com desconfiança, negando-lhe o caráter científico e relegando aos leigos, aos escritores, aos filósofos da natureza e aos místicos. Essa limitação é, de certo, danosa à prática médica dos senhores, uma vez que, como é regra em todos os relacionamentos humanos, o doente lhes apresentará em primeiro lugar sua fachada psíquica. Essa é a lacuna que a psicanálise busca preencher. Ela pretende descobrir o terreno comum a partir do qual se possa compreender a convergência do distúrbio físico e do psíquico. Então vejam que interessante, o Freud
não se anunciou e nem era considerado o pai da medicina psicossomática. Mas aí, nesse trechinho que eu li para vocês, está um entendimento muito claro de que as coisas da alma afetam o corpo e vice-versa, né? Inclusive, quando ele cunha o conceito de pulsão, lá em 1915, para vocês que não conhecem esse conceito, ele é um dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, segundo o Jacques Lacan. Os 4 conceitos fundamentais são a pulsão, a repetição, a transferência e o inconsciente. Eu coloquei a pulsão aqui para falar brevemente para vocês sobre ela, por quê? Freud dizia que a pulsão é aquilo que está na fronteira entre o somático e o anímico. Ou seja, a pulsão, ela é algo que tem a sua origem no psíquico, mas ela não pode prescindir do somático. E é aquilo que impulsiona o ser humano, né, desde o seu nascimento, a tentar satisfazer as suas necessidades, a sua angústia. Mais à frente, né, Freud mostrou que existiam 2 pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, e que elas se degladiam no interior de cada um de nós até o final da nossa vida. E no final, a pulsão de morte vai vencer. Porque se tem uma coisa que todos nós sabemos, né, é que nós vamos morrer um dia. Então a nossa vida é um eterno embate entre pulsão de vida, eros, e pulsão de morte, thanatos. Então esse embate, né, desse embate que muitas vezes o paciente apresenta para a gente, né? Uma doença, um sintoma, muitas vezes é uma pulsão de morte, né? Planejamento suicida é a pulsão de morte tentando vencer a pulsão de vida. E a pulsão de vida é aquilo que faz com que a gente tenha vontade de sair da cama, realizar coisas, né? Trabalhar, amar, namorar, construir, fazer essas coisas todas. E outra coisa importante em relação à pulsão, além do fato dela trazer junto os conceitos de alma e de corpo, é que é aquilo que nos diferencia dos animais, que são meramente instintivos. Então, o ser humano se diferencia de todos os animais não racionais, porque o ser humano é pulsional e os animais não. Ah, Bruno, mas como é que diferencia isso? Pô, como é que nós sabemos que nós somos animais, seres pulsionais e não meramente instintivos? Simples, é só a gente pensar que, enquanto os animais só matam geralmente para se alimentar ou para se defender, o ser humano mata por diversas causas, né? Muitas vezes existem crimes passionais, crimes de ódio, crimes porque você quer roubar algo do outro ser humano. Então o ser humano tem uma criatividade enorme para matar, e às vezes até para satisfazer uma pulsão de morte numa perversão, por exemplo, né? Quantas vezes a gente já não viu pessoas que matam simplesmente pelo prazer de matar? O animal não tem isso. Outra coisa que o animal não faz também é transar só pelo prazer de transar. O ser humano, além de transar na maioria das vezes por prazer, não é para se reproduzir, né, como os animais fazem, só no cio, o ser humano ainda inventa outras formas, né, de transar, não é só pelos buraquinhos que originalmente foram feitos ali para a cópula. Então, o ser humano tem toda a sorte de criatividade aí para o ato sexual dele. E, inclusive, né, atos sexuais homossexuais, bissexuais, heterossexuais, enfim, toda a maneira possível de expressão da sexualidade humana. E um outro exemplo também que a gente pode mostrar para mostrar o que é a pulsão, é lembrar que a gente não se alimenta da comida, né, física, do alimento físico, só quando a gente está com fome. Às vezes a gente se alimenta simplesmente porque a gente vai comer um sushi com os amigos, né? Ou para quem gosta de carne, um churrasco com o pessoal da turma. E às vezes você nem está ali com fome mesmo, de matar sua fome biológica, é mais pelo social mesmo. Então, assim, esse conceito foi uma sacada muito grande do Freud, e isso daí vai ser a base da medicina psicossomática, com certeza. Ainda na época do Freud, falando ainda de psicanálise, mas já entrando na psicossomática, nós tivemos também um outro cara muito interessante, que foi contemporâneo dele, que foi o George Grodek, ou George Grodek. George Grodek, né, para quem participou aí do nosso último encontro de psicossomática Florianópolis, um grupo que a gente estuda a psicossomática, e o encontro está gravado e disponível no meu canal no YouTube, para quem quiser ver depois, foi o tema desse último grupo que a gente fez, né? Então nós revisitamos a ideia do George Grodek,
E é muito interessante conhecer um pouco das ideias dele, por quê? Ele é considerado pioneiro da medicina psicossomática porque ele acreditava que a psicanálise ela também poderia e deveria ser utilizada no tratamento de doenças orgânicas. Até então, Freud e os seus discípulos mais próximos achavam que a psicanálise seria um método útil para tratar a neurose, a histeria, a psicose. Depois, né, Lacan descobriu que poderia ser tratada também assim. E o Grodek não, achava que pacientes que sofriam de doenças autoimunes, tumores, toda sorte de doenças orgânicas que você puder imaginar aí, bronquite, asma, cardiopatias, pessoas que ele internava no sanatório dele lá em Baden-Baden, na Alemanha, ele via que se beneficiava da fala também. E o Grodek conheceu a psicanálise através do que ele lia de Freud. Eles trocaram muitas cartas, né, naquela época, e inclusive foi o Grodek que criou esse termo isso. O isso, que em algumas traduções mais antigas do português a gente chamava de id, né, que a maioria dos psicanalistas entende como a porção inconsciente do nosso eu, e que influencia toda a nossa vida, né, que é o reservatório das pulsões. O Grodek entendia ele de uma maneira mais ampla. Nós, inclusive, debatemos bastante esse termo lá no nosso grupo de estudos em psicossomática. Depois vocês podem se aprofundar nesses conhecimentos se quiser. Mas eu coloquei aqui a noção do isso, porque é aquilo que juntava, né, a pulsão de vida, de morte, e o Grodek não chegou a ver esses dois termos, ele não chegou a trabalhar com esses dois termos, mas ele acreditava que o ser humano era movido pelo isso, por essa coisa que abriga juntamente corpo e alma, e que não pode ser dividida durante a nossa existência. Então, Grodek foi um cara muito importante, certamente, embora ele não goste muito de ser considerado pioneiro da medicina psicossomática, por achar que esse termo alimenta a dualidade corpo e mente, embora escritos junto, né, ele foi um dos caras que foi muito importante para as teorias que se desenvolveram depois, teorias que são fortemente embasadas na clínica, né. Então, hoje, alguns autores têm revisitado as ideias do George Grodek, né, e essas ideias estão sendo colocadas em estudos científicos, né, em publicações que são publicações especialmente que vão em busca de um novo paradigma para os cuidados em saúde, cuidados em saúde que entendam o processo saúde e doença como algo realmente integrado entre corpo e mente. Então, esses dois autores que estão ali embaixo descritos, Santos e o Martins, publicaram na revista Interface, em 2013, um artigo muito interessante, do qual eu tirei aí essa parte da conclusão do artigo, né, no qual eles falam assim que existem 4 contribuições muito importantes da obra do George Grodek para um novo paradigma do cuidado em saúde. E eu acredito muito que esse novo paradigma é o que a gente está buscando quando a gente fala de medicina centrada na pessoa, né. Primeiro, a gente entender que estamos querendo estabelecer o doente, e não a doença, como verdadeiro objeto das intervenções em saúde. Isso muda tudo, porque não existe doença sem o doente. E quando a gente faz uma abstração para entender a doença, a gente tem que lembrar que isso é uma abstração, né? Quem está doente é uma pessoa, e ali você até pode ter questões de... Você pode até usar uma abstração para entender melhor a situação do doente, mas a gente também tem que lembrar que o doente tem os aspectos subjetivos, né? A segunda contribuição seria essa concepção do diagnóstico como um processo amplo de conhecimento do doente, um processo que aborde inúmeros aspectos que estão para além dos sinais e sintomas. Então, nesse procedimento, nós vamos entender que não é necessário a gente fechar um diagnóstico dentro de caixinhas da CID-10, por exemplo. Às vezes vale muito mais a gente fazer um diagnóstico sindrômico, muitas vezes. Eu tenho falado isso para os alunos quando a gente está tendo aula. Especialmente na atenção primária, que a gente lida muito mais com o sintoma do que com a doença orgânica, muitas vezes, é preciso a gente não querer rotular demais com o diagnóstico. Isso não traz tanto benefício para a prática. Uma terceira contribuição da obra do Grodek, em vez do combate do controle da doença, como é preconizado em muitas até campanhas por aí, né? Combate ao câncer de mama, vai vir agora em outubro, por exemplo, combate ao câncer de próstata. O Grodek nos estimula a compreender a enfermidade como linguagem,
como um modo de manifestação que exerce uma função na história de vida do paciente. O modo de manifestação do isso, diria o Grodek, né? Então, toda doença, todo sintoma tem um contexto histórico. E é preciso a gente ir buscar esse contexto para poder trabalhar melhor. E, finalmente, né, a obra do Grodek vai nos motivar a eliminar essa dicotomia entre corpo e mente e as categorias que decorrem dessa separação, que são aquelas categorias, né, doenças orgânicas, doenças mentais, doenças psicossomáticas. Embora seja importante categorizar, às vezes, até para poder explicar para o paciente, na hora da gente agir, né, da gente fazer um ato clínico, a gente não pode esquecer que essa separação é meramente didática. Volto a enfatizar isso para vocês, né? É estar com a concepção bem sedimentada dentro da gente, de que as dimensões orgânica e psíquica são formas de expressão individual e não duas substâncias separadas, tá bom? Bom, depois aí, né, um pouco menos contemporâneo, né, do Freud, veio o Michael Balint, que é um médico e psicanalista, que muitos médicos de família já conhecem, né, até dos grupos Balint. O Balint, eu coloco ele aqui, né, nessa aula como alguém muito importante para a gente lembrar que ele acreditava que os recursos psicanalíticos poderiam ser aplicados na relação médico-paciente e na nossa compreensão do adoecimento. A diferença dele para o Grodek é que o Grodek achava que todos os médicos deveriam ser psicanalistas. Já o Balint era mais realista. Nem todo médico vai ser psicanalista. Isso não significa que ele não possa aplicar os recursos da psicanálise na medicina. E Balint fazia muito bem isso. Enquanto médico e psicanalista, ele trabalhou nas duas frentes, digamos assim, e escreveu publicações tanto numa área quanto na outra. Foi ele que criou o termo medicina centrada na pessoa. O que muitas vezes quem estuda método clínico centrado na pessoa não sabe, né? Que quem concebeu essa ideia de medicina centrada na pessoa não foram os médicos de família canadenses que estruturaram o método clínico centrado na pessoa. Foi, sim, o Michael Balint. Foi o Michael Balint quem criou o termo e depois ele vai ajudar, né, digamos assim, esses médicos canadenses que a gente conhece tão bem, né, como o Ian McQueeney, Amory Stewart, Thomas Freeman, a estruturar o método clínico centrado na pessoa. O Balint falava também de uma coisa muito importante, que é algo que ele trouxe da psicanálise, que é essa questão da dinâmica transferência contra transferência. Como eu falei para vocês, a transferência é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. Só que ela também se aplica na medicina, porque quando o paciente vem com todas aquelas demandas sobre nós, médicos, durante a consulta, o que o paciente está fazendo é justamente isso, transferindo para nós. E o Balint ressaltava a contratransferência, que é justamente aquilo, a forma como nós vamos lidar com essa transferência. Então, a contratransferência é como a gente devolve para o paciente uma explicação sobre o que ele tem, uma proposta terapêutica. E era muito importante, segundo o Balint, a gente ficar atento a essa dinâmica, como é que ela está acontecendo, porque existem vários pacientes que são pacientes difíceis, cuja transferência é pesada para nós. E às vezes eles podem nos gerar raiva, podem nos gerar ódio, né? É importante que o médico saiba e consiga conter esse afeto para que isso não seja devolvido na hora do ato médico. Então, tá aí uma coisa muito importante que depois nós vamos falar lá dentro do método clínico centrado na pessoa também. Eu trouxe aqui algumas figuras importantes da medicina brasileira, que são médicos e psicanalistas também, que foram meio que os precursores da medicina psicossomática aqui no Brasil, como o Danilo Perestrello, que era um médico, professor da clínica médica na UFRJ, e ele tinha um grande mote, que era esse que eu escrevi para vocês aí. Não existem doenças psicossomáticas, porque todas as doenças são psicossomáticas, ou seja, em toda doença, em todo processo de adoecimento, seja ele aquele que afeta organicamente o ser ou não, existem questões subjetivas da psique envolvidas. E o Perestrello publicou lá na década no século passado ainda, que ele viveu lá, né, esse livro chamado A Medicina da Pessoa, que fala muito da experiência clínica dele. Se vocês puderem um dia ter oportunidade de dar uma folheada ou lê-lo, é uma experiência muito interessante. Na esteira do Perestrello, a gente pode citar também o Abraham Exterman, que é um pouco mais jovem,
e morreu recentemente, há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos, e ele era discípulo do Perestrello lá no Rio de Janeiro, e acreditava muito, né, que a psicossomática era o diálogo justamente entre a medicina e a psicanálise. Ele também fala em vários escritos dele sobre essa ideia do corpo ser entendido como uma linguagem, algo que talvez ele tenha aprendido e trazido ali do Jacques Lacan, no ensino do Lacan, o inconsciente é estruturado como linguagem, e muitas vezes você vai ter essa linguagem manifestada através do real do corpo. Então, para a gente poder, enquanto médicos, abordar melhor essa situação, temos que entender, né, da biografia de cada sujeito que nos procura na consulta. É justamente conhecer essa biografia, que é única e particular de cada indivíduo, pessoa, que faz com que a gente estruture e define os seus sintomas e suas doenças com um olhar um pouco mais integrado entre corpo e mente. Então, posso colocar para vocês aí, antes da gente passar exatamente para o método clínico centrado na pessoa, os pilares da medicina psicossomática, e vocês vão ver que eles têm uma íntima relação com a medicina centrada na pessoa. O primeiro deles é esse, né? Que a etiopatogenia somática, ela está comprometida com a função psicológica. Essa palavra comprometida remete a comprometimento. Isso significa que nós não estamos falando de relação de causa e efeito simplista, mas sim relações de causalidade, algo que também está no pensamento sistêmico, algo que eu tento passar para os alunos no curso de medicina. As coisas elas estão entrelaçadas, mas muitas vezes, na maioria das vezes, esmagadora, uma doença, uma queixa, não tem uma causa única, são várias causas. Não dá para a gente acreditar que uma pessoa sofre um infarto só porque está com colesterol alto. Na maioria das vezes, né, inclusive, ter colesterol alto não é causa necessária nem suficiente para alguém sofrer um infarto. O infarto tem muito mais relação com aquela dor do coração que a pessoa não consegue pôr para fora, né? Segundo lugar, outro pilar da medicina psicossomática, a ação assistencial em saúde é um processo complexo. E se a gente quiser reduzir esse processo, agir de forma reducionista, como a gente agiu com aquele bonequinho lá no começo da aula, né? Vista a capa, tome o remédio, faça essa cirurgia, vai tudo ficar bem. Ah, mas não vai. Justamente porque nós estamos lidando com algo que vai muito além do real do corpo. Lidar com o ser humano envolve também lidar com os aspectos simbólicos, imaginários desse ser humano. Que aí, volto também a falar do Lacan, né? O Lacan com o seu nó bocomiano, que ali estrutura, né, o ser humano como linguagem, o consciente como linguagem, e esse nó que se você desata um, você afeta os outros também. Então não adianta só intervir no real do corpo, é preciso intervir de alguma maneira e compreender minimamente as questões simbólicas e imaginárias do ser humano. Finalmente, né, o outro pilar da medicina psicossomática é que a natureza do ato médico é humanista. Portanto, a terapêutica deve estruturar-se em função da pessoa. Nada melhor, então, que a gente entenda e pratique um método centrado na pessoa. E falar que o ato médico é humanista, né, é meio que redundante, mas hoje a gente está falando nisso aí, né? Ah, vamos humanizar a medicina, vamos humanizar o parto. Porque em algum lugar, né, dessa nossa história como médicos aí, nós nos perdemos. Nós estamos fazendo medicina voltada só para o real do corpo. E aí hoje o pessoal está vendo, né, que é necessário dar atenção a outros aspectos também. Então aqui, né, algumas coisas que corroboram essas ideias da medicina psicossomática. Eu vou passar brevemente sobre esses gráficos aqui, mas só para vocês saberem que existem estudos científicos que comprovam, né, que existe essa relação entre corpo e mente, ela é imbricada, ela é intrínseca uma coisa com a outra. Então, por exemplo, quando alguém queixa de um sintoma físico, somático, vocês vão ver que, na maioria das vezes, seja nas dores no peito, na fadiga, na dor de cabeça, na insônia, na dor abdominal, na maioria das vezes, nessa parte pretinha da barra aqui, ó, não existe uma causa orgânica identificável para essas queixas. Somente em uma pequena parte você pode ter alguma causa orgânica identificável que explique, talvez não totalmente o sintoma, mas que explique alguma parte dele, né? Que a gente já viu que não é só o real do corpo. Outro gráfico aqui que mostra, né, que de cada 100 pacientes, aqui pegando um percentual,
diagnosticado com desordens psiquiátricas, 83% deles têm queixas físicas e 17% têm queixas psicológicas, ou seja, psicossomática. A coisa está envolvida uma com a outra aí. Aqui, ó, nós temos aqui, né, um percentual de pacientes com transtorno de ansiedade, né, e a gente percebe que nessa barra aqui, né, o número de sintomas físicos, quanto mais queixas físicas, maior é a chance de você diagnosticar transtorno ansioso. Tá? A coisa está bem envolvida mesmo. Aí eu volto no Grodek, né, uma fala do próprio George Grodek. Formar-se em mim também a convicção de que a distinção entre corpo e alma é apenas uma diferença de nome e não de essência. Que o corpo e a alma são alguma coisa de comum, que neles habitam isso, uma força pela qual somos vividos enquanto nós acreditamos viver. Então eu convido vocês a resgatarem essas ideias e, a partir disso, entenderem agora o método clínico centrado na pessoa. Volto a dizer para vocês que nós vamos falar de medicina centrada na pessoa de uma maneira bastante breve, né? Isso aqui é uma sementinha para que vocês queiram estudar o método, né? Queiram ler o livro e entender e ir praticando, né, na rotina de vocês aí, seja lá em qual especialidade médica vocês atuarem, porque esse método ele é válido, eu acredito, para todas as especialidades. Então vamos lá. Sabemos já do Balint, né? O que não sabíamos até agora nessa aula, é que o Ian McQueeney participou de muitos grupos do Balint. Então, embora o Ian McQueeney não seja um médico psicanalista, ele foi um cara que trabalhou muito junto com um médico psicanalista. E ele era um cara muito sensível às questões da subjetividade, o Ian McQueeney. E eu acredito que ele aprendeu muito com o Balint, aprendeu muito com os ensinos psicanalíticos que o Balint pôde trazer para ele, e foi a partir disso que nesse livro do McQueeney, qual ele escreve junto com o Freeman, a gente tem ali, entre alguns dos princípios da medicina da família, justamente essa ideia de comprometimento com a pessoa, não com a doença, procurar o entendimento do contexto da experiência com a doença, ou seja, como é que aquele ser humano específico lida com a doença? Como é a experiência da doença para o João, ou para Maria, ou para o José, ou para o Roberto, ou para a Natasha, sei lá. Qualquer pessoa que seja tem uma experiência única com a doença. Uma doença, ela não é igual para um e para outro. Você pode ter a mesma taxonomia, câncer de próstata, mas o câncer de próstata vai ser um para o Humberto e outro para o Josué. Não vai ser a mesma forma como eles vão lidar e nem como eles vão desenvolver a doença. Dar importância aos aspectos subjetivos da medicina é justamente conhecer as emoções, os afetos envolvidos. E para isso a gente precisa ter método. Porque se a gente colocar só o método clínico convencional, a gente vai estar sempre procurando o real da doença, esquecendo de dar atenção para os aspectos simbólicos imaginários, né? Então, afinal, o que é ser centrado na pessoa? Eu acredito que esse livrinho aqui vai ajudar vocês a entenderem isso. Essa aqui é a versão impressa que eu tenho dele, né, que é a segunda edição traduzida para o português. Já temos a terceira, foi traduzida e publicada em 2017. Essa eu só tenho em PDF. Mas é um livro que eu acho que todo médico tem que ter em casa, independente de qual área ele vai querer seguir. Porque aqui vai nos dar uma base de como melhorar nossa comunicação com as pessoas e como compreendê-las melhor. Ser centrado na pessoa, então, é aprender a dar atenção ao relacionamento entre a pessoa atendida e o médico. Olha as ideias do Balint aí, né? Atenção ao relacionamento é estar atento à dinâmica transferência contra transferência. O paciente vem te xingando, você pode responder com uma cara amarrada, ou você pode tentar entender. Por que você está me xingando? O que aconteceu? Né? Então, são duas maneiras de você lidar com executar a contra-transferência. Exercitar a imaginação. Imaginar, eu diria, no exercício da medicina, não é apenas ter empatia pelo paciente, né, para poder imaginar como ele se sente naquela situação, mas imaginar formas de manejar a clínica que sejam formas singulares. E eu falo isso para o pessoal. Em cada paciente você vai ter que tentar pescar, digamos assim,
aspectos sutis da relação e da forma como aquela pessoa é, como ela se comporta no dia a dia, as coisas que ela acredita, para você propor o método terapêutico que você acha que é o mais correto e o melhor para aquela pessoa. Então é preciso ser criativo na medicina. É preciso, às vezes, para convencer que um paciente precisa fazer um exame ou não precisa de fazer um exame, é preciso usar a imaginação. Eu poderia dar diversos exemplos aqui, mas a gente vai aprendendo na prática. E hoje, como o tempo é curto, eu vou ter que passar batido aqui. Um equilíbrio, né? Ser centrado na pessoa é ter um equilíbrio entre o pensar e o sentir. Ou seja, um equilíbrio entre o pensamento cartesiano, que nos é bastante útil, claro, mas também essa questão dos sentimentos, dos afetos. A gente precisa também estudar um pouco mais de Freud, Lacan, né? De repente fazer uma psicanálise, isso pode ajudar também na prática médica. Eu tenho minha experiência particular e posso dizer para vocês, desde que comecei a fazer análise pessoal, a minha desenvoltura para o atendimento médico, que ainda pode melhorar muito, ela evoluiu. Eu consigo hoje lidar com mais leveza com a transferência dos pacientes. E aqui, né, ser centrado na pessoa, a gente está propondo, né, uma reconciliação da medicina clínica, que lida com o real do corpo, com aquela existencial, que vai lidar justamente com as questões que envolvem as crenças de cada indivíduo, que envolve os aspectos como ele se vê nesse mundo, né, o que ele espera, por que ele espera ter saúde, ou como aquela doença o afeta. Então isso é muito importante. E a gente só vai conseguir isso através da palavra, de dar a palavra para o outro, né? Bom, aqui a capa mais recente do livro, né, em português, né, que eu falei para vocês que eu tenho em PDF. Se vocês tiverem interesse também, recomendo adquirirem esse livro, muito importante esse livro. E aqui uma definição que a gente pode tirar dele, né? O que seria o método clínico centrado na pessoa? Seria esse modelo de atendimento médico usado com o intuito de garantir que as características de cada pessoa sejam levadas em consideração, então respeitar a particularidade de cada caso, e também garantir que se chegue a um plano de tratamento elaborado de acordo com esses fatores individuais. Aqui, então, nós vamos estar fazendo um plano de tratamento singular, né? Hoje se fala muito disso, né? Plano terapêutico singular. Esse plano ele dá muito mais certo porque o paciente concorda com ele. A gente vai fazer um plano baseado naquilo que o paciente quer e acredita, que possa ser factível para ele desempenhar e executar. E é interessante falar também que esse método ele incorpora e subordina a medicina baseada em evidências, ou seja, a medicina baseada em evidências ela é muito importante e ela está incorporada no método clínico centrado na pessoa. Como eu falei para vocês, o próprio método ele é baseado em evidências. Tem várias evidências científicas que corroboram a utilização desse método em detrimento ao outro método convencional, no sentido de melhores resultados que este método pode trazer, não só para os pacientes, quanto para os médicos, né? E é importante dizer que uma vez que ele incorpora, ele vai trabalhar com a medicina baseada em evidência, mas ele subordina ela, ou seja, nós vamos nos servir da medicina baseada em evidências, mas não vamos ser reféns dela. Nós não somos escravos da medicina baseada em evidências. Também tenho falado isso para os alunos. A gente precisa utilizar protocolos médicos, mas a gente não pode ser engessado. A gente tem que flexibilizar os protocolos a cada caso. Então pode ser que, às vezes, numa situação, o melhor exame a fazer seja uma colonoscopia para rastrear um câncer de cólon, se a pessoa tenha mais de 50 anos, por exemplo, de idade. Mas às vezes o paciente não quer. Você pode se valer, então, de uma outra ferramenta, de uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, por exemplo, ou tentar entender por que o paciente não quer. E o paciente tem direito de não querer ser invadido por uma colonoscopia, se ele não quiser. É só você registrar no prontuário que o paciente optou não submeter-se a uma colonoscopia de rastreamento. E tudo bem, ok, né? Agora tem médicos que dizem, não, porque você precisa fazer exercício físico. Às vezes o cara é tão hipócrita que nem ele mesmo pratica exercício físico, né? Então é óbvio que os exercícios físicos, eles ajudam a nossa saúde, especialmente a saúde cardiovascular. Mas às vezes a gente precisa entender que motivações a pessoa tem ou não tem para colocar o exercício físico em prática. E aí a gente já vai estar trabalhando centrado na pessoa. E aí fica menos penosa a medicina, sabe? Bom, aqui talvez seja um resumo, uma síntese dessa aula, né? Que é justamente essa ideia de como os 4 componentes do método centrado na pessoa
interagem entre si o tempo todo. Então vocês vão ter aí uma pincelada de cada um desses componentes, né? O primeiro componente que seria explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. O segundo que seria entender a pessoa como um todo, pensamento sistêmico. O terceiro que é elaborar o plano conjunto de manejo dos problemas daquele paciente. E o quarto que seria intensificar a relação entre nós médicos e as pessoas atendidas. Esses 4 componentes, você não vai ali durante a consulta médica fazer um checklist. Agora eu vou fazer aqui o primeiro componente, agora eu vou colocar em prática o segundo. Quando a gente aprende a utilizar esse método, nós aprendemos que as relações são dinâmicas entre ele, né? O tempo todo a gente está transitando entre um componente e outro do método, até que a gente consiga colocar em prática, em cada consulta, aquilo que é mais importante para a consulta. Tem situações, por exemplo, que o paciente chega se queixando de dor de garganta e talvez não tenha nada de importância eu saber em que bairro ele mora. Talvez até tenha alguma relevância, mas talvez não tenha relevância. Agora, tem outros pacientes que chegam relatando que estão ansiosos porque estão vivendo num ambiente em que tem muita violência, né, no bairro dele. Então eu vou ter que entender um pouco mais dessa morada do paciente. Vou ter que deixar ele falar um pouco mais ali do bairro dele. Entende onde eu quero chegar? Quando a gente vai aprendendo a utilizar o método centrado na pessoa, a gente vai saber em cada consulta qual componente a gente deve dar mais ênfase. E, no final de tudo isso, o que esperamos é que a gente intensifique essa relação entre a pessoa e o médico possa ter confiança de contar com a gente. E a gente sabe, né, na medicina de família, principalmente, o paciente não vem só uma vez. A gente vai se valer da longitudinalidade, que é aquela coisa de poder estar ali com o paciente várias vezes, ao longo do tempo. E aí a gente não precisa resolver tudo num dia só. É importante ser realista também, né? Às vezes o paciente vomita um monte de queixa lá num dia só, o médico fica desesperado. Calma, vamos priorizar, vamos priorizar. O que é mais importante para você de tudo que o senhor me falou, que a senhora me falou, né? O que a gente precisa abordar primeiro? Se não der tempo da gente falar tudo hoje, porque a consulta, sei lá, tem 20 minutos ou meia hora, você pode voltar na semana que vem ou daqui a um tempo para a gente poder conversar mais. Mas é preciso saber comunicar essas coisas ao paciente. É preciso saber o que para ele tem mais importância naquele dia. E também é preciso saber o que para nós médicos é o mais relevante naquele dia do ponto de vista técnico. Porque às vezes o paciente foi lá para falar da ansiedade, por exemplo, mas se você viu que na consulta ele está mega hipertenso, então eu preciso falar dessa hipertensão, eu preciso de repente fazer um monitoramento dessa pressão, ou pedir um exame, ou iniciar um antihipertensivo, se for o caso, então tem que abordar isso, porque passa a ser um problema mais urgente, entre aspas, ali. Bom, vou passar brevemente aqui sobre cada um dos componentes, a gente já está caminhando aí para o final da nossa aula, para não extrapolar muito tempo, eu quero também ouvir vocês, caso tenham algum comentário, alguma pergunta. O primeiro componente, então, como eu já falei para vocês, é explorar a doença e a experiência da doença. Nós já sabemos explorar bem a doença do método clínico convencional. E isso a gente deve continuar fazendo. Está aqui, ó, segundo item. Saber qual é o histórico de saúde do paciente, cirurgias prévias, doenças crônicas, condições crônicas que façam ele usar medicamentos continuados. Isso tudo tem que estar documentado ali no prontuário e a gente tem que conhecer isso para poder lidar bem com o paciente. Fazer o exame físico, tocar alguém, né? Tocar o corpo de alguém com respeito na consulta médica é algo muito importante para o paciente. Ele se sente mais próximo do médico e sente que o médico está interessado pelo problema dele. Então, não se esqueçam, né? Quando a gente toca alguém, a gente não está ali só procurando evidência de uma doença, mas a gente está tocando a alma dessa pessoa também. Um toque é muito importante fazer. Às vezes o paciente está ali com uma dor miofascial, você pode fazer uma massaginha ali, um carinho no paciente, e isso tem efeito terapêutico. Vai dissolver o nó? Talvez não, talvez ele precise de uma fisioterapia, talvez precise de uma fisioterapia de várias sessões, mas mostra que o toque pode ajudar, por exemplo. Pedir os exames complementares que tenham relevância em cada caso, isso continua sendo muito importante. Porém, quando a gente vai explorar a experiência da doença, nós vamos querer saber as percepções e experiência de saúde, o que significa saúde para aquela pessoa, né? Qual que é a percepção dela em estar saudável. É muito diferente a percepção de saúde de um cara que mora numa favela e de um cara que mora numa cobertura na beira-mar. Entendem? Às vezes a pessoa que está na cobertura da beira-mar, se ela está com uma unha encravada, é o fim do mundo.
Agora, para o cara que mora na favela, às vezes ele tem tantos outros problemas que a unha encravada ele deixa ali mais um tempo, né? Então é preciso contextualizar, saber o que para ele é importante naquele momento, para aquele sujeito estar sendo atendido. Essas percepções, experiências de saúde são pessoais e únicas. A gente não vai ter como entender qual é a percepção antes de ouvir a pessoa falar. E as dimensões da experiência da doença também são coisas do particular, né? Que sentimentos, que ideias a pessoa tem sobre aquilo que ela está vivenciando. Ah, será que essa dor de cabeça pode me matar? Será que é um tumor na cabeça? Ah, será que esse câncer que foi diagnosticado em mim, será que tem cura? Será que eu vou morrer disso? Como é que vai ficar minha família? Como é que essa doença afeta o funcionamento da pessoa no dia a dia? Poxa vida, quebrei um braço e eu trabalho de faxineira. Não vou conseguir trabalhar, eu sou autônomo, vou ficar sem ganhar esse tempo todo. Olha a diferença que é para uma pessoa que trabalha, por exemplo, vamos sei lá, um jornalista que faz entrevistas, né? E uma pessoa que trabalha de faxina. Talvez o jornalista consiga continuar fazendo as entrevistas dele mesmo com o braço quebrado. A faxineira vai ter que deixar de trabalhar. Vejam como isso vai enriquecendo a consulta médica, né? E as expectativas também podem ser diferentes, né? Por exemplo, se eu conheço um amigo que tem canhoto e eu sou destro, e vamos supor que nós dois caímos andando de bicicleta, e nós dois fraturamos o braço direito. A minha expectativa é de melhorar muito mais rápido que ele, porque eu estou muito mais limitado por ser destro do que ele que é canhoto. Então ele vai querer se melhorar rápido também, claro, mas isso vai afetar menos o funcionamento dele e ele vai ter uma expectativa diferente. Isso é explorar a experiência da doença. Número 2, né? Entendendo a pessoa como um todo. Nós vamos então saber de coisas que a gente já explora no método clínico convencional também, né? História de vida, questões pessoais de desenvolvimento, isso continua sendo válido. Entender o contexto próximo, muitas vezes o método convencional também abre espaço para isso, né? Saber como é que é a família desse indivíduo, a família em todas as concepções de família que nós temos, né? Mora com quem? Isso é a família. Família biológica é importante também, mas a família é aquela pessoa com quem ele divide teto. Às vezes a família é a república com quem ele mora durante a faculdade. São as pessoas que estão vivendo no dia a dia com ele ali. Como é o trabalho dele, como ele se relaciona, né, profissionalmente, tanto com a instituição onde ele executa o trabalho dele, se é um empregado de algum lugar, ou com os colegas de profissão. Como é que são os laços sociais, né? Quais são os hobbies, o que essa pessoa acredita, onde desemboca a libido dessa pessoa, entendendo a libido do ponto de vista da psicanálise, né? A libido não é o mero desejo de ter o coito com alguém. A libido é aquilo que a gente coloca a nossa energia na nossa vida, né? E o contexto amplo, né? Entender da cultura desse indivíduo, aculturar-se diante dele, para poder compreender o que é mais valioso para ele ou não, saber qual é a comunidade que ele mora, o ecossistema, tudo isso tem validade, especialmente em algumas consultas, né, que demandam a gente compreender melhor essas coisas. Aqui, talvez, né, um dos pontos principais do método, que é elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas. Eu já falei um pouco sobre isso com vocês nessa aula. Talvez uma coisa bem importante seja essa ideia de definir problemas e prioridades, tanto para o paciente quanto para o médico. Qual é a sua prioridade? Enquanto pessoa atendida aqui hoje, quais são as suas prioridades? E eu, como médico, como médica, o que eu tenho que oferecer como prioridade hoje para esse indivíduo, do ponto de vista técnico, conhecimento da medicina? Elaborar metas de tratamento ou manejo do problema que sejam de comum acordo entre as partes. E, finalmente, né, deixar bem claro quais são os papéis da pessoa atendida e do médico, né? Pode ser que a pessoa atendida aqui seja o responsável legal por ela, no caso de uma criança, ou no caso de um alienado mental. Mas é importante que a gente deixe claro, olha, então você vai fazer isso e isso, eu vou te receber aqui de novo em consulta tal data, vou providenciar esse pedido de exames para você, vou te prescrever tal remédio, e aí você está de acordo? A consulta que termina bem é aquela consulta que termina com um aperto de mão. Então, se você imagina que é possível, né, apertar a mão do seu paciente, e o seu paciente quer apertar a sua mão, é porque a consulta fluiu bem. E nós sabemos que hoje, a maior parte dos processos contra médicos não são porque o médico cometeu um erro, porque às vezes o médico erra sem intenção de errar. A gente erra diagnóstico, isso é possível na medicina. Agora, quando o médico erra e quando ele distratou o paciente, não foi legal, não foi compreensivo, isso geralmente pode gerar problema, tá? Isso vai gerar também, pode gerar negligência no tratamento, imperícia, imprudência, e é aí que mora o perigo.
né? Finalmente, intensificar o relacionamento entre a pessoa e o médico. Aqui nós vamos ter que falar de compaixão, de empatia. E compaixão é diferente de empatia. Por quê? Compaixão é ser compassivo, capacidade de compadecer-se, ou seja, é a capacidade de sofrer, de entender o sofrimento do outro. Aquele sofrimento, ele me toca, né? Aquele sofrimento, ele me faz querer ajudar a pessoa. Se você é um médico ou uma médica que não tem compaixão pelo sofrimento do outro ser humano, que vai procurar ajuda, seja lá em qualquer ambiente ele estiver, talvez você esteja na profissão errada. Ainda é tempo de mudar, né? É preciso ser compassivo na medicina. E ser compassivo, naturalmente, nos ajuda a ser empáticos, que é essa capacidade, essa habilidade de imaginar, de deduzir como que aquela situação deve ser para a pessoa. E aí poder utilizar de forma adequada o nosso poder como médicos. Que poder é esse que eu falo aqui, né, no segundo item desse slide? Não é o poder de, eu sou poderoso. É o poder de você entender que, enquanto médico, ou enquanto profissional de saúde, aquele paciente, ele delega para você um lugar de sujeito suposto saber. Ele supõe que você sabe uma coisa que ele não saiba, que é o conhecimento que ele tem, conhecimento do processo saúde e doença. Isso é um poder muito grande que a gente tem sobre a vida das pessoas. A gente pode usar esse poder de uma maneira sábia ou avassaladora e ruim para o paciente. Então, vou dar um exemplo, né? Que envolve, inclusive, cura e esperança, né? Nós sempre somos agentes de cura e de esperança. Agentes facilitadores da cura, porque eu acredito que quem se cura é a pessoa que está doente ou com sintoma. Mas a gente pode facilitar ou atrapalhar esse processo. E a gente pode ser alguma pessoa que dá esperança ou que faz todas as esperanças do paciente se sucumbirem. Então, quando a gente está ciente desse poder que nós temos enquanto médicos, enquanto profissionais de saúde, nós podemos agir de uma maneira um pouco mais serena e sábia nesse contexto. O exemplo que eu quero dar é uma pessoa que foi diagnosticada com câncer de pâncreas, por exemplo. O câncer de pâncreas, a gente sabe na medicina que é uma doença letal. É muito, muito difícil alguém sobreviver mais do que alguns meses depois de um diagnóstico de câncer de pâncreas. Porém, a gente sabe, eu sei por experiência na minha família mesmo, que tem situações de câncer de pâncreas que pode durar mais de um ano, né? Então, é muito diferente o cara que chega e dá a notícia assim para a pessoa. Olha, você tem um câncer de pâncreas, então, assim, pela estatística, você vai morrer em 3 meses. Você pode fazer aí o que você achar que deve fazer, aproveita esse tempo, e seja feliz nesse tempo, que você vai morrer. Então, assim, uma forma fria de dar essa notícia. E você pode dar essa notícia de outro jeito, né? Utilizando com sabedoria desse poder, sendo agente de esperança, sendo agente de cura. E dizer assim, olha, fulano, o câncer de pâncreas é uma doença difícil. Em muitos casos, as pessoas não vivem muito mais do que alguns meses com essa doença. Mas o seu caso especificamente, nós não sabemos ainda como vai ser. Então, vamos tentar fazer tudo que for possível que tiver alcance da medicina, e aí cada caso vai ter, né, uma forma de abordar, pode ser que o paciente possa fazer ainda uma quimio, uma rádio, uma cirurgia, enfim. E vamos viver a melhor maneira possível enquanto você está aqui com a gente, com a sua família. Vamos tentar prolongar o seu tempo de vida o máximo possível. Então são formas diferentes de lidar, não só com a pessoa, mas com a família também. Autoconhecimento e sabedoria prática, que é o quarto item aqui desse slide, é algo bem importante também, né? Autoconhecimento não é simplesmente uma coisa que a gente vê por aí nesses livros de autoajuda, né? Deixa eu me autoconhecer. Autoconhecimento no sentido de entender aonde passa os seus traumas, aonde passa o seu fantasma, e saber manejar melhor isso na relação com outras pessoas. Para isso, eu volto a repetir, fazer psicanálise ajuda muito, muita gente a ser um melhor escutador, né? E também se relacionar melhor. Sabedoria prática é algo que a gente só vai tendo com o tempo. Hoje eu estou aí com mais de 10 anos de clínica médica na medicina, né? E eu, sem dúvida, posso dizer para vocês que a gente pode aprender a cada paciente novo que entra no consultório. É preciso estar socraticamente disposto a aprender. E transferência e contra-transferência, eu acho que já falei bastante disso lá no slide do Balint, a gente pode passar por aqui, né? Mas lembrem de ficar atentos para essa dinâmica. E se tiverem dificuldade de manejá-la, façam grupos Balint, conversem com outros médicos, vale muito a pena.
Deixo para vocês aí, já quase encerrando, essa imagem, né, dessa obra de arte que vocês devem todos conhecer, que é The Doctor, o médico, né? Foi pintada lá pelo Sir Luke Fields em 1891. Essa figura, ela mostra muito do que eu acho que eu gostaria de passar nessa aula sobre medicina centrada na pessoa. Nós temos aqui, provavelmente, uma criança, né, doente, talvez ardendo em febre. Temos um médico que dá para perceber que ele está muito envolvido no cuidado com essa criança. Então, a atenção dele está ali, naquele momento. E temos ali atrás a figura do pai, né, provavelmente o pai, imagino, da criança. E aqui, sobre a mesa, temos ainda o quarto personagem da cena que muitas pessoas não conseguem ver, que pode ser uma mãe, né, que está deitada, assim, com a cabeça apoiada no antebraço, provavelmente chorando, né, porque a doença da filha seja grave. Isso é a minha interpretação aqui da cena, né. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né, o Luke Fields pintou o médico como um ser iluminado, né, você vê que ele está bem mais iluminado na cena do que o resto dos personagens. Justamente porque o médico representa isso, a esperança. E mesmo que esse médico não possa curar essa paciente, ou ajudar ela a se curar, os pais devem estar agradecidos a ele, porque ele está ali, ele está absorvido pelo problema dessa paciente. Nós temos que ter essa capacidade de mergulhar no problema de cada paciente que adentra no nosso consultório, e ao mesmo tempo, isso eu trago de um médico que foi meu professor na UFPR, médico cardiologista, que era o Dr. Miguel Ibrahim Rana Sobrinho, fantástico, excelente médico. Não sei se ele já estudou medicina centrada na pessoa, mas certamente ele pratica medicina centrada na pessoa. E ele falava o seguinte, que ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa capacidade de mergulhar nos casos dos pacientes, a gente também tem que ter a capacidade de, o paciente foi embora da nossa sala, de sair desse mergulho, porque o próximo paciente vem. Então, a gente precisa manejar bem a transferência e contra-transferência, mas lembrar que a gente tem uma vida fora do consultório, lembrar que a gente tem que se envolver até certo ponto. Não dá para tentar ser muito paternalista ou matriarcal com os pacientes, senão a gente vai, com todo o respeito da palavra, se ferrar, né? Então, assim, ó, as vantagens do método clínico centrado na pessoa. Falei para vocês que ele é um método embasado em evidências, né? E todas essas vantagens que estão listadas aqui nesse slide são vantagens que já foram comprovadas em estudos prévios. Vocês vão colocar, se vocês lerem lá o livro, o Medicina Centrada na Pessoa, vocês vão encontrar as referências aí de pesquisas que comprovaram, né, que quem usa o método tem menos reclamações por negligência médica, que o médico que usa esse método tem maior satisfação no seu trabalho, que as pessoas que são atendidas, né, os que se sentem ou estão doentes, também ficam mais satisfeitos quando são atendidos assim, que esse método promove maior adesão ao tratamento, que há uma redução das preocupações, eu diria, tanto da parte dos pacientes quanto da parte dos médicos, que há uma melhor autoavaliação de saúde, e nós temos alguns médicos que dizem isso, né? O Dr. Juan Gervas, por exemplo, ele fala, né, que o melhor indício de que o paciente não está doente é quando ele se sente bem de saúde. Então a gente tem que levar isso em conta, né? E há também estudos que comprovam melhores condições fisiológicas de pacientes que foram tratados por esse método. Ou seja, aqui é um estudo que comprova também a psicossomática, né? Finalmente, pesquisas também indicam que essas consultas que seguem o método centrado na pessoa, elas não demoram muito mais do que as que seguem o método convencional. Ah, mas como assim, Bruno? Aparentemente a gente pode imaginar que a gente gastaria mais tempo, mas no fim das contas, quando a gente vai aprendendo a usar o método clínico centrado na pessoa, a gente fica flexível, né, na escolha de qual abordagem usar com cada pessoa. Como eu falei para vocês, a gente não vai usar todos os componentes e esgotar todos os componentes em cada caso. E aí a gente acaba fazendo com que as pessoas voltem menos no consultório, porque elas vão se sentir melhor e vão ficar melhor de saúde mesmo. E isso acaba compensando, entre aspas, aquele tempinho a mais que a gente gastou na consulta. Eu também tenho uma experiência do hospital onde eu trabalho já desde 2014, que é o Hospital Celso Ramos aqui em Floripa, que é a seguinte: o fato de eu utilizar o método centrado na pessoa ali, na porta do hospital, na emergência, né, que a gente atende muitas pessoas que chegam
sem ser casos graves também, né, pessoas que vêm porque a porta do hospital é aberta e passa por uma triagem, ele pode ser atendido ali. Essas pessoas que a gente atende ali, que não são casos de cuidados intensivos, quanto mais a gente usa uma abordagem centrada na pessoa, menos a gente deixa essas pessoas dentro do hospital. Seja por menos tempo que vai durar ela medicando com alguma coisa desnecessária ali, ou pedindo um exame desnecessário e ela fica lá esperando, seja porque a pessoa volta menos ali na emergência, já que ela foi melhor escutada. E, finalizando, né, volto a dizer que ensinar e aprender esse método é um grande desafio. Eu me coloco aqui, né, nessa aula que eu resolvi abrir para as pessoas, porque eu acho que é algo que eu tenho encarado como um desafio meu como médico, né, já que eu aprendi isso, tenho aprendido isso, passar isso, transmitir isso para o maior número de pessoas que eu conseguir, porque eu acredito, tenho convicção de que isso pode ajudar na nossa prática médica. Acho que nós seguimos todo esse roteiro aí, né? Apresentei para vocês algumas ideias do Hipócrates, falamos da medicina centrada na doença, demos uma pinceladinha na psicanálise, na psicossomática, e demos uma breve contextualização de como que utiliza o método centrado na pessoa. Com isso, espero que a gente tenha atingido esses objetivos, tanto o objetivo geral quanto os específicos que eu apresentei para vocês lá no começo da nossa aula, e vou fechar para vocês com uma frase de um psicanalista muito interessante, o trabalho que ele exerce, né, um psicanalista que eu admiro muito, que é o Jorge Cesarino, e uma vez eu li lá no Facebook dele assim: o corpo é feito e efeito de afeto, é corpo afetado. Os afetos são os efeitos da linguagem no corpo. Na psicanálise a gente lida muito, né, com essa questão de como manejar os afetos na transferência. Quando a gente não maneja o afeto pela palavra, ele vai nos afetar de outro modo. Vai afetar o nosso comportamento, né? Seja uma obsessão com uma compulsão, ou vai afetar uma pessoa que desenvolve uma drogadição, por exemplo. Vai afetar o nosso corpo, seja na forma de sintomas ou de doenças organicamente detectáveis. Então, é preciso tentar dar palavra a quem está tentando dizer das suas coisas de uma forma pelas beiradas, digamos assim. É preciso transformar em dito aquilo que não pode ser dito de outro modo, para que o maldito se torne um bendito. Então, com isso, né, finalizo essa aula. Aqui estão as referências, né, nas quais eu me baseei para montar essa aula. E agora eu vou abrir para vocês aí que, porventura, queiram falar, tecer algum comentário sobre tudo que foi dito aqui. Aqueles que continuaram ligados aí comigo até agora, né? 3h19, passou um pouquinho. Então, deixa eu ler ali o que está vindo ali pelo chat. O Eduardo, que já está na hora até de sair, já que você falou para mim só podia ficar até as 3, né, Eduardo? Professor, valeu pela aula, preciso sair, mas forte abraço. Valeu, meu caro, obrigado pela presença aí. Se vocês não têm nenhuma questão, nenhum comentário, eu só tenho a agradecer. A Amanda está dizendo que a aula foi maravilhosa, agradeço por você ter estado aí comigo. E o Bruno também falou ali que foi uma excelente aula, é um assunto nada abordado na graduação. Que bom que você está podendo ter contato com isso, viu, meu caro? E o Michael queria falar, o Michael, quer tomar a palavra? Isso, o doutor estava falando mais cedo que na abordagem centrada na pessoa, muitas vezes a gente vai precisar de criatividade ou pensar numa conduta para adaptar ela àquele paciente. E o doutor falou que tinha alguns exemplos, mas que não tinha muito tempo, e aí passou, e eu fiquei curioso, eu queria saber, assim, como, alguns exemplos de como a gente precisa usar a criatividade. Bom, ontem mesmo lá no ambulatório, a gente atendeu uma paciente que eu acho que eu até falei para vocês, olha, isso é usar a criatividade, né, no atendimento médico. Mas deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar e fazer um exemplo bem de alguma coisa que aconteceu essa semana, né? Um paciente que eu atendi, ele veio aqui no sistema de saúde da aeronáutica, onde eu trabalho como médico de família, e ele teve recentemente que fazer uma derivação ventrículo-peritoneal porque ele está com uma hidrocefalia. E a hidrocefalia de pressão normal estava afetando a marcha dele e tal. E aí eu estava com o médico de família acompanhando o caso dele, né? Desde antes da cirurgia até agora. Então, claro, os neurocirurgiões entraram no cenário aí, mas ele continua indo ali para mim para apresentar resultados de exames ou
solicitações que os neurocirurgiões pediram de exames que tem que passar por mim para que seja validada no sistema de saúde da aeronáutica, né? E aí ele veio com uma série de exames de laboratório, e veio também com uma série de tomografias, né, de abdômen, de tórax, que o neurocirurgião pediu para avaliar a questão do pós-operatório dele, né? E aí eu usei da minha criatividade, no sentido de que a gente sabe ali que muitos exames são bloqueados pela auditoria se já foram feitos recentemente, né? E aí eu falei para ele assim, olha, fulano, não vou falar o nome dele aqui por causa do compromisso com o sigilo, né? Eu estou vendo aqui que realmente a gente precisa fazer as tomografias, né, já que foram solicitadas, porque a barriga dele estava até bastante inchada e endurecida, talvez ainda pelo efeito da cirurgia, né, o neurocirurgião falou que isso poderia acontecer, mas ele tinha lá uma calhamada de exames de laboratório que ele tinha feito recentemente, há uns 3 meses, exames ali na, na nossa clínica, né, e eu sabia que a auditoria ia glosar, porque não tinha nada de novo no contexto dele, só o fato dele ter sido operado, mas ele não tinha nenhuma queixa nova que pudesse pensar, será que ele está com uma infecção, será que ele está com alguma coisa? Não tinha. E daí, mas ele veio com uma demanda e falou, não, porque tem que pedir os exames para mim, porque como é que eu vou ficar? Daí eu usei da criatividade, olha, vamos fazer o seguinte então, e se eu mandar uma cartinha para o colega neurocirurgião, que por acaso é um conhecido meu, colega meu mesmo, se eu mandar uma cartinha para ele explicando que você tem esses exames recentemente feitos e que a gente pode mandar uma cópia para ele, eu tirei uma cópia ali dos exames, mandei para ele e tal. Se por acaso você precisar que o médico realmente precisar de novos exames, pede para ele me mandar uma mensagem, responder a carta e tal. E daí ele foi, levou essa cartinha que eu fiz, né? Usei da minha criatividade ali na hora. E voltou falando, não, o médico falou que tá tudo bem, então pode se valer desses exames que a gente fez aqui recentemente mesmo e tal. E ficou satisfeito com a nossa conduta ali, né? Eu poderia não ter usado a minha criatividade na hora de propor uma carta e ter feito uma solicitação que ia talvez ser glosada na auditoria, ou ter dito que não vou fazer, porque tem novos exames ali, batido o pé, e o paciente teria saído angustiado ou chateado comigo da consulta. Então, esse é um exemplo, tá? Mas posso prometer para você que na próxima semana que a gente for atender aqui agora no ambulatório, em cada caso a gente pode usar da criatividade e eu vou te pontuar algumas vezes aí. Agora não está me vindo nenhum na cabeça aqui, mas a gente vai aprendendo a manejar essas coisas do dia a dia da clínica e melhorar a nossa comunicação com o paciente. Certo, obrigado, doutor. Valeu. Pessoal, se não tem mais nenhuma questão, eu dou por finalizada a aula. Agradeço a todos vocês aí que se conectaram e fico à disposição nas redes sociais, no WhatsApp, no e-mail, para quando quiserem entrar em contato. Um forte abraço para vocês e um excelente final de semana a todos. Abração.